Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. Escalando a montanha. Escalei uma montanha nas visões que escrevi em A Batalha Final. Era uma montanha majestosa, extraordinária. Não foi fácil de escalar, mas estava coroada de glória. Ela representa as Escrituras, a Palavra de Deus. A Bíblia contém a causa mais nobre e os pensamentos mais elevados que já foram compreendidos pelo homem. A busca para se compreender os caminhos de Deus, encontrados na Bíblia, é uma aventura incomparável. A Bíblia é um mapa dado para guiar a nossa vida. Mas o alvo é a vida. A aventura é real. Vi níveis diferentes na montanha que representavam verdades bíblicas distintas. Compreender a verdade em um nível era o que me capacitava a subir para o nível seguinte. A mensagem fundamental daquela visão é que a vida cristã deve ser uma ascensão sistemática. Nossa ascensão baseia-se na compreensão sistemática da verdade de Deus revelada nos textos bíblicos, traduzida em uma natureza que se torna cada vez mais parecida com a do Rei. Com essa natureza transformada, vem mais fé e autoridade para fazermos proezas cada vez maiores em seu nome. Este livro é uma busca prática, passo a passo, de uma vida cristã ascendente, esquematizada no livro de Efésios. Para nos beneficiarmos da verdade desta mensagem, devemos entender que a razão principal das circunstâncias que Deus autoriza em nossa vida e sua permissão para que soframos os ataques do inimigo é justamente nos impulsionar a subir a montanha da maturidade espiritual. Estudaremos o livro de Efésios com alguma profundidade. É um mapa para se escalar a montanha, escrito por um dos maiores santos que já viveram, o apóstolo Paulo. Embora a carta seja um mapa para escalar a montanha, ela também contém uma bússola que aponta diretamente para o topo. Nos fornece uma compreensão prática do próximo passo, ao mesmo tempo em que captura os nossos corações com uma paixão por atingir o topo. A carta traz alguns dos maiores incentivos encontrados na Bíblia, porque esta busca é a maior aventura que podemos ter na Terra. Assim, a minha oração é para que todos os leitores sejam animados e desafiados a subir continuamente no Senhor. O objetivo é nada menos do que sermos como Ele e fazermos as obras que Ele fez, para a glória do seu nome. Quando nos aproximarmos do final dos tempos, haverá uma igreja que irá conseguir escalar esta montanha e permanecer triunfante no topo. Então, o mundo inteiro irá ficar deslumbrado e maravilhado diante da demonstração do propósito de Deus ao criar o homem. Quando escalei a montanha em A Batalha Final, meu esforço foi extremo. Exigiu concentração para observar cada passo. Também tive de lutar contra o inimigo. Posso ainda me lembrar vividamente do júbilo e do alívio que sentia ao atingir cada novo nível. Descansava um pouco para renovar as forças. Entretanto, a melhor parte foi que, a cada novo nível da montanha, recebi uma visão clara da minha posição e da batalha que estava sendo travada ao meu redor. Cada nível trouxe uma visão e uma compreensão maiores. Lembro-me nitidamente de como foi animador alcançar um nível novo e avistar o caminho em frente, até o topo da montanha. Havia uma atração para o topo, maior do que qualquer desejo de repouso ou paz. Só de olhar para o caminho a seguir, um pouco mais ao alto, me dava energia e coragem mesmo nos piores momentos da batalha. Ainda acho que essa é a única coisa que ajuda mais do que qualquer outra o cristão a perseverar e prevalecer nas batalhas da vida. Precisamos ter a visão de subir mais. Provavelmente, mais do que qualquer livro da Bíblia, Efésios é a luz do caminho para subirmos mais, independentemente do nível em que nos encontramos.
Embora houvesse um apelo no meu coração para continuar subindo a montanha, eu também sabia que precisava permanecer em cada nível alcançado até saber se estava realmente firme ali. De certa forma, a escalada foi dolorosamente lenta. Eu precisei ficar em algumas alturas mais tempo do que nas outras. Na visão, vi muitos que tentavam correr ao topo, mas ninguém conseguia. Embora eu desejasse bastante continuar subindo, meu objetivo não era velocidade, mas uma caminhada segura que me permitisse chegar ao topo e não apenas subir um pouco mais. Essa deve ser a nossa espécie de dedicação em todo o crescimento espiritual. Temos de subir cada vez mais, porém, devemos fazê-lo a partir de um fundamento sólido, conforme nos é dito em Hebreus 6, 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Fé e paciência são necessárias para herdarmos as promessas. Você já se perguntou por que existe um movimento da fé tão expressivo e por que não existe também um movimento da paciência? Pois é, a minha oração pelos leitores deste livro vem dos 2 versículos citados. Assim, eu espero que cresçam na prontidão e não se tornem negligentes na sua caminhada. Espero que cresçam na plena certeza da esperança até o fim. Cresçam na fé e na paciência para receberem a herança prometida. E que sua vitória seja tão visível que os outros se sintam compelidos a empreender a mesma busca. Nós precisamos ter a visão da subida da nossa caminhada com o Senhor, mas a altura da subida irá depender da força do nosso fundamento. Fico continuamente alarmado com 2 coisas que vejo em muitos. A primeira é que aqueles que tendem a ter um fundamento sólido para as suas crenças geralmente não têm a visão de ir mais alto. Sua visão é simplesmente um fundamento firme, mas tem pouca percepção acerca do que Deus pretendeu edificar sobre aquele fundamento. O segundo grande motivo de alarme é o fato de que aqueles que têm a visão de subir mais geralmente têm um fundamento fraco, porque foram impacientes demais. Devemos combinar a nossa fé e visão com a paciência, a fim de colocarmos a planta dos pés sobre um terreno sólido enquanto subimos. Aqueles que têm fundamento sem visão ficarão estagnados. Os que têm visão, mas sem gosto pelos textos bíblicos e pelo ensino sólido, tornam-se mais perigosos ao subir. Devemos aprender a fortalecer continuamente o nosso fundamento, bem como a subir mais alto tanto em visão como em alcance espiritual. Enquanto não formos como o Senhor em caráter, que é o fruto do Espírito, ainda não teremos alcançado nosso propósito nesta terra. Se não estivermos fazendo o que Ele fez, usando eficazmente os mistérios e dons do Espírito, não teremos atingido a maturidade e a frutificação inerentes ao chamado. Conforme o Senhor deixou claro, os que edificam suas casas na rocha não são aqueles que apenas ouvem a palavra, mas sim os que também obedecem. Queremos ouvir a sua palavra e compreendê-la, mas também precisamos perceber que se trata apenas do começo. Temos de praticar a palavra. Ter fé genuína na palavra de Deus não é somente crer em tudo o que aconteceu na Bíblia, mas sim ter fé para ver acontecer na sua vida o mesmo que foi feito na Bíblia. A palavra de Deus é viva. Ela vive hoje, conforme declara o texto bíblico que o Senhor citou ao ser tentado pelo diabo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Observe que é toda a palavra que procede da boca de Deus, não toda a palavra que procedeu.
A palavra de Deus pela qual vivemos é o que Ele está nos dizendo agora, no presente. Bem, à medida que subirmos a montanha da verdade de Deus, o desejo de reconhecimento e recompensa pessoal nos arrastará para pequenos atalhos. Para ser honesto, essa motivação provavelmente faz a pessoa continuar, mas é algo muito superficial para nos sustentar nas batalhas, que com certeza virão. Quando escalei aquela montanha nas visões, pude ver apenas um nível ou dois acima de mim. Às vezes, nem conseguia ver mais alguém acima. Quanto mais você subir a montanha, menos gente verá e menos pessoas o verão. Contudo, nessa altura, os poucos vislumbres da glória do alto devem ser suficientes para nos manter na escalada. Quando começarmos a contemplar mais plenamente a glória insondável do Senhor, torna-se cada vez mais profano buscar qualquer espécie de reconhecimento pessoal que impeça os outros de olharem para Ele. Quem pode ambicionar para si glória ou reconhecimento diante da sua presença? Se estivermos ainda em busca da nossa glória ou reconhecimento, essa é uma boa indicação do baixo nível de maturidade espiritual que ainda nos encontramos. Quando contemplamos a sua glória, somos transformados e começamos a ver como Ele vê, a sentir como Ele sente e a pensar o que Ele pensa. O coração do Senhor é ainda pelos perdidos, os que ainda estão cativos do diabo fazendo a vontade dele. Assim, à medida que subirmos mais alto para a sua glória, surgirá também um desejo compulsivo de voltar e ajudar os outros a se libertarem e começarem a sua própria busca para escalar a montanha. Por esta razão, aprendemos que há tempo para escalar e ir mais alto, e há tempo para voltar, a fim de ajudar os outros. À medida que chegamos mais alto e contemplamos uma glória maior, mais podemos ajudar aqueles que ainda estão em trevas. Acho que foi isso que Jacó viu quando contemplou a escada para o céu. Os anjos, ou mensageiros de Deus, tanto subiam quanto desciam. Jesus também se referiu a essa escada com relação a si, quando falou com Natanael em João 1,51. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada de Jacó sobre a qual subimos e descemos. Pode parecer meio paradoxal, mas o chamado em Cristo é para subir e descer. Somos chamados a subir até as regiões celestiais para nos assentarmos com Ele, e ao mesmo tempo, a descer à terra com a evidência da realidade do céu. Como filhos do Rei, pertencemos à maior aristocracia do universo. Não obstante, na qualidade de servos, vamos até os pecadores, a fim de ajudá-los a se ajuntarem conosco na verdadeira nobreza. Nas visões que descrevi em A Batalha Final, aprendi também que quanto mais glória contemplava e mais era transformado por ela, mais eu precisava usar o manto da humildade. Isso também pode parecer um paradoxo. No entanto, existe uma sabedoria superior que devemos ter quando experimentamos a glória de Deus. Essa é a sabedoria que nos capacita a usar a glória para levar luz às pessoas sem cegá-las. Quando alguém esteve em trevas durante um longo tempo, até um pouco de luz pode fazer com que essa pessoa se afaste, com dor nos olhos. Usemos, portanto, o suficiente para atraí-las, ajudando-as sempre a abrir os olhos gradualmente para a luz. A glória aqui serve para nos transformar de dentro para fora. Ela esconde-se de tal forma que só aparece por meio das nossas palavras e ações. Por conseguinte, aqueles com a glória mais genuína do Senhor usarão as vestes mais humildes. Os que veem a sua glória ficam apavorados com a própria ideia de tentar atrair a atenção para si. Vivem para ver o nome do Senhor ser glorificado, não para atrair a atenção. Os que veem a sua glória sabem que mesmo a maior glória que possam obter nesta vida
se desvanecerá na sua presença, como fazem as estrelas quando o sol nasce. Nas minhas visões, os caminhos da montanha que representavam as verdades mais elevadas tornaram-se cada vez mais estreitos e precários. Não era possível escalar a parte mais alta da montanha sem uma pisada firme. Nosso objetivo deveria ser ir mais alto e, ao mesmo tempo, garantir cada vez mais a posição. Consequentemente, a visão que buscamos sempre envolverá um exame seguro e constante, uma revisão, que honre os preceitos básicos da fé. Tenho observado pessoalmente muitas quedas da montanha, nas minhas visões e na vida real. Aqueles que caem são inevitavelmente os que tentam subir mais alto enquanto ainda mantêm a arrogância com relação ao básico. O exame das verdades básicas em profundidade crescente é o único jeito de subir. Aprendi isso nas visões. Algumas portas pelas quais ninguém queria passar e pareciam levar para baixo eram, na verdade, atalhos para o topo. Cavar mais profundamente os temas fundamentais da fé pode ser como uma mina, a qual sempre leva ao veio principal da sabedoria, que nunca se esgota. Cada um contém um tesouro insondável que pode capturar nosso interesse por muitos, muitos anos. Portanto, eu aprendi a apreciar aqueles que ficam parados por um tempo em algum nível da montanha, para extrair os tesouros dali. Esses têm um enriquecimento contínuo da fé, do qual todos se beneficiam. Jamais sejamos arrogantes com aqueles que parecem estar em um nível inferior. Eles podem estar até em uma profundidade maior do que a nossa, equipados para subir mais alto num período de tempo menor, quando começarem a subir. Sei que o meu próprio chamado tem principalmente relação com aqueles que estão no processo de subida. Estes se sentirão atraídos por essa espécie de livro. Por isso, oro para que, por esta leitura, você seja compelido a subir com sabedoria e humildade, apreciando os lembretes constantes do fundamento da fé, que devem ser bem-sucedidos na nossa subida. Muitos desses lembretes e repetições estão incluídos neste livro, porque os encontramos nos textos bíblicos. Precisamos continuamente do chamado para subir mais, e os lembretes são nosso fundamento. Poucos parecem ser capazes de fazer ambos, mas temos de conseguir. Espero encontrá-lo no topo. Vamos decidir juntos que, mesmo que haja um escorregão ou uma queda, ferimentos ou obstáculos, continuaremos a subir, alcançando a posição mais elevada até estarmos em pé vitoriosos, diante da sua glória.